Dr. André Guimarães, mestre em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é interno de primeiro ano de Doenças Infecciosas no Centro Hospitalar Universitário de São João, bem como membro da direção do Conselho Nacional do Médico Interno no mandato 2021-2023. Damos-lhes agora as boas-vindas. Dr. Miguel Guimarães, Dra. Elisa Torres, a Comissão Organizadora do MedStart, elementos da plateia, bom dia a todos. O meu nome é André Guimarães e fui convidado em nome do Conselho Nacional do Médico Interno a fazer-vos esta apresentação sobre o Guia de Sobrevivência do Internato Médico. Se me permitirem fazer uma breve introdução pessoal, eu concluí o meu ciclo de estudos em 2019 pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. No ano passado, com muito orgulho e com um carinho muito saudoso, fui interno de formação geral aqui em Guimarães, no Hospital Senhora de Oliveira, e em janeiro deste ano ingressei então no Internato de Formação Especializada de Doenças Infecciosas no Centro Hospitalar Universitário de São João. Também em janeiro fui convidado a fazer parte do Conselho Nacional do Médico Interno para um mandato de 3 anos entre 2021 e 2023. O Conselho Nacional do Médico Interno, também conhecido por CNMI, é então um órgão consultivo da Ordem dos Médicos, que é constituído por 18 elementos e por um mandato de 3 anos tem responsabilidades no acompanhamento de funcionamento do internato médico, nomeadamente no que diz respeito à regulamentação e verificação de idoneidades formativas, bem como na representação da Ordem dos Médicos junto do Conselho Nacional do Internato Médico e das Comissões Regionais do Internato Médico. Para além disso, também tem um papel facilitador da resolução de problemas concretos dos médicos internos e também leva a cabo atividades dirigidas a eles, como é, exemplo, uma mostra das especialidades médicas. O internato médico é então um período de formação médica, teórica e prática, que tem como objetivo habilitar o médico para uma de duas vertentes. O internato de formação geral, onde vocês se encontram, que tem como objetivo preparar o médico interno para o exercício autónomo da medicina e também o exercício responsável da mesma. E o internato de formação geral contempla a prática diferenciada com a atribuição final do grau de especialista. Como vocês sabem, o internato de formação geral tem uma duração de 12 meses. É organizada em estágios de caráter obrigatório em áreas nucleares, nomeadamente a medicina interna, a cirurgia geral, a pediatria e os cuidados subprimários, e está elegível a concurso qualquer pessoa que tenha concluído a licenciatura ou mestrado em medicina e não requer a realização da Prova Nacional de Acesso. Por sua vez, a formação especializada tem então uma duração de 48 a 72 meses, ou seja, 4 a 6 anos, tem estágios de caráter obrigatório e caráter opcionais, que são definidos pelos programas da especialidade. Para se encontrar elegível a concurso, o médico tem que não só ter concluído com sucesso o internato de formação geral, como também ter realizado a PNA. Para a ingressão no internato médico, está sempre sujeita ao número de vagas e à seriação dos candidatos. A seriação para o internato de formação geral, como sabem, tem em conta a classificação final normalizada, tendo em vista aquela equação que se encontra ali no canto inferior direito, e para a formação especializada, a nota da Prova Nacional de Acesso. Em caso de empate, recorre-se então à classificação final normalizada e, se necessário, por sorteio. Sabemos que no futuro os candidatos que ingressaram nas escolas médicas em 2018 e 2019, ou seja, que vão entrar no internato médico em 2025, isto é, internato de formação geral em 2025 e internato de formação específica em 2026, para efeitos de acesso à formação especializada, o cálculo vai ser feito com uma ponderação de 20% para a classificação final normalizada e 80% para a Prova Nacional de Acesso. Esta aqui é uma timeline que é baseada na sequência de eventos de corrida para o ingresso no internato médico de 2020, ou seja, o meu, o ano anterior ao vosso. O primeiro ano foi um ano em tudo muito semelhante ao vosso. Em novembro realizamos a PNA e em dezembro escolhemos as vagas para a formação geral. No primeiro ano, ou seja, no ano 1, quero dizer, em março obtivemos a classificação obtida na PNA e em setembro a lista seriada de candidatos para a formação especializada. Em outubro, o mapa de vagas e cronograma de escolhas para a formação especializada, sabendo nós que a legislação diz que é preciso um prazo mínimo
de 10 dias úteis face ao início do processo de escolha para que o mapa de vagas do cronograma sejam divulgados. Este ano vocês encontram-se mais ou menos neste ponto. A lista definitiva de ordenação e classificação saiu um bocadinho mais cedo, saiu em junho na plataforma digital da CSS. O próximo passo será então a divulgação do mapa de vagas e do cronograma. E falando aqui um bocadinho do mapa de vagas, este é emitido tendo em consideração a idoneidade e a capacidade formativa dos serviços. O Conselho Nacional do Internato Médico remete à CSS até dia 15 de julho o mapa de idoneidades e capacidades formativas. Este deve identificar, quando necessário, os estabelecimentos onde se realizam os complementos de formação e depois a CSS, após a aprovação e validação, submete à aprovação do membro do Governo responsável pela área da saúde e, com o aval, é então divulgado na plataforma eletrónica da CSS. Em 2020 foram abertas 1.885 vagas, sendo que destas 1.318 corresponderam a vagas hospitalares, 501 vagas da MGF, 58 de saúde pública e 8 de medicina legal. Existe ainda um artigo no regime jurídico do internato médico, que já vamos perceber o que é mais à frente, que define a possibilidade de existência de vagas preferenciais. Isto são vagas que têm incentivo à sua escolha. Apesar de todas elas não estão muito bem regulamentadas, mas nós sabemos que o desempenho das funções enquanto interno de formação especializada não precisa de ocorrer obrigatoriamente na sua totalidade no serviço em que foi aberta a vaga, mas há uma obrigação contratual para que o interno desempenhe funções durante 3 anos no serviço em questão após a conclusão da sua especialidade. Por fim, voltando aqui à nossa timeline, a legislação define que o prazo legal estabelecido para que seja aberto o processo de escolha da especialidade deva ser entre outubro e novembro do ano seguinte ao da abertura do procedimento concursal, ou seja, o vosso outubro e novembro deste ano, e então em janeiro dá-se início à formação especializada, que muitas vezes é pintada como temível, assustadora e horripilante. Peço desculpa outra vez. Mas que não precisa de ser assim. A maior parte dos internatos de formação especializada não é, e muito provavelmente será esse o vosso caso. Eu não quero, contudo, propor-me aqui a dar-vos as dicas para a felicidade plena e para o nirvana pessoal e profissional, porque também eu estou aqui numa fase muito inicial do meu processo na formação especializada e ainda não disponho de tais ferramentas. Assim que as tiver, também as posso disponibilizar com todo o gosto. Mas quero com esta apresentação e nos próximos slides dar-vos alguns conhecimentos mais teóricos acerca de algumas questões que se podem debater durante o internato, mas para isso vou recorrer-me aqui à legislação existente, mas vou tentar simplificá-la para também não ser muito maçador. O documento principal que rege aqui o modo de funcionamento do internato médico é o regime jurídico do internato médico, que foi emitido sob o Decreto-Lei 13 de 2018, a 26 de fevereiro desse ano. Este vai remetendo também para a publicação em portaria do Regulamento do Internato Médico, do Programa de Formação Geral e dos Programas de Formação Especializada, que são definidos em portaria própria para cada uma área de especialidade. Para percebermos como funciona o internato médico, é também importante termos em atenção aquilo que são os órgãos do internato médico. No topo da pirâmide temos então o Ministério da Saúde, logo a seguir temos a Administração Central dos Serviços de Saúde, também conhecida por ACSS. Logo a seguir, o Conselho Nacional do Internato Médico, que é um órgão técnico de consultoria do Ministério da Saúde, que funciona em articulação com a ACSS e cabe-lhe colaborar na coordenação do internato médico. A Ordem dos Médicos tem direito a eleger 3 representantes para o Conselho Nacional do Internato Médico, sendo 2 deles especialistas e um deles um interno, que por norma é do Conselho Nacional do Médico Interno. A seguir vem o Conselho Regional do Internato Médico, que funciona de forma semelhante ao Conselho Nacional, mas com uma área de abrangência mais regional. Os diretores, coordenadores do Internato Médico, os diretores de serviços, os orientadores de formação, que por norma são especialistas do serviço onde o interno foi colocado, e, por fim, os médicos internos. Os programas de formação, como já referi anteriormente, encontram-se definidos em portarias próprias, que se encontram normalmente acessíveis no site da Ordem dos Médicos ou no site da ACSS. Atualmente existem 48 programas de formação especializada, cuja variação dura entre 4 a 6 anos e estão ali elencadas naqueles pilares.
Se quisermos, podemos dividir os programas de formação por tipologia. A título de exemplo, das áreas médicas temos a medicina interna, a endocrinologia, a medicina física e reabilitação, a infecciologia. Áreas cirúrgicas, cirurgia geral, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, ortopedia. As médicas cirúrgicas temos então a ginecologia, a obstetrícia, a oftalmologia, otorrino. Áreas meios complementares, temos, por exemplo, a patologia clínica, a radiologia e a área dos cuidados de saúde primários, que abrange a medicina geral e familiar e a saúde pública. A formação deve ocorrer em serviços ou estabelecimentos que são reconhecidos como idóneos para efeitos formativos, e para isto é importante fazermos a distinção aqui entre aquilo que é a idoneidade formativa e a capacidade formativa. A capacidade formativa corresponde à capacidade de um serviço de formar internos. Pode ser uma idoneidade total ou uma idoneidade parcial. Para ser uma idoneidade parcial, o serviço tem que conseguir assegurar no mínimo 40% da formação do interno, e a capacidade formativa corresponde ao número de internos que aquele serviço é capaz de formar. A definição e a revisão dos critérios para a determinação de idoneidade e capacidade formativa são homologados por despacho do membro do Governo, sob proposta da Ordem dos Médicos e ouvido o Conselho Nacional do Internato Médico. Esta depois é enviada à SSS e é depois que é publicada e divulgada na plataforma digital. Também podemos dividir os locais de formação por tipologias. Temos a tipologia 1, que são os hospitais periféricos, normalmente tem uma área de abrangência entre 75.000 a 500.000 habitantes. Dispõem das valências médicas e cirúrgicas mais generalistas, mas não têm algumas especialidades mais específicas, nomeadamente a genética médica, imunoalergo, cirurgia vascular, neurocirurgia, etc. O grupo 2 tem as valências que as tipo 1 têm, e mais algumas, mas não têm as de farmacologia clínica, genética médica, cardiologia pediátrica, cirurgia cardiotorácica e cirurgia pediátrica. E os hospitais do grupo 3 são os hospitais centrais, que dispõem de todas as valências e com um maior grau de subespecialização. Os hospitais de tipologia 4 são os hospitais especializados, nomeadamente hospitais dirigidos para medicina física e reabilitação, oncologia ou psiquiatria, e temos então as unidades de saúde familiares, que podem ser de modelo A e modelo B. O internato deve decorrer, por regra, no local de colocação. Contudo, a formação também pode ocorrer fora, em 3 situações. Caso seja um serviço que não tenha idoneidade formativa total para aquela especialidade. Caso haja estágios de competência específica, por exemplo, um interno de medicina interna necessita de fazer um estágio de medicina intensiva, tem que fazer obrigatoriamente no outro serviço, e também para a realização de estágios opcionais contemplados nos programas de formação. Deve haver sempre momentos formais de avaliação parcelar e ou anual, com realização de prova contínua, de prova e avaliação contínua, quero dizer. Apesar de tudo, a metodologia é variável, dependendo do programa de formação e instituição de colocação. Existem algumas coisas definidas no Regulamento Jurídico do Internato Médico, mas acaba por ser ainda um bocadinho variável. Relativamente aqui aos locais de formação, se quisermos ser mais simplistas e dividir entre hospitais centrais e hospitais periféricos, eu elenquei aqui algumas vantagens e desvantagens de realizar um internato em cada um destes sítios. Num hospital central temos mais especialidades com idoneidade total, o que também pode dizer que há menos possibilidade de realização de estágios fora. Há um maior número de especialidades e por isso mesmo há um contacto maior com outras especialidades. Normalmente há um maior número de internos, mas também há uma maior subespecialização. Num hospital periférico há mais frequentemente idoneidades parciais, o que também permite maior possibilidade de fazer estágios fora e contacto com outros ambientes hospitalares. Apesar de tudo, em algumas circunstâncias, requer também maior mobilidade por parte do interno. Tem uma atuação mais abrangente dentro da especialidade e, por norma, também tem menor número de internos. A possibilidade de suspensão do internato médico também está contemplada no regime jurídico do internato médico e diz-nos que esta pode ser solicitada em 4 situações. No âmbito da parentalidade, em caso de falta justificada por doença, para a realização de programas de doutoramento ou por motivos de interesse público, sejam eles comissão de serviço em organizações, cargos políticos, missões humanitárias. Normalmente, para ser aceita a suspensão do internato médico por estes motivos, o motivo tem que contemplar aqui uma ausência superior a 1 mês
e com limite máximo igual a metade da duração do internato médico. E a suspensão do internato médico é diferente de uma licença sem vencimento, porque esta é considerada período de formação, e também é diferente do adiamento do internato. Esta é uma opção que é aplicada ao momento de ingresso na formação geral ou específica, é acessível por motivo de doença ou ao abrigo do regime da parentalidade, e a vaga escolhida fica então cativa até ao final do período de adiamento concedido. Relativamente à reafetação, esta passa por uma situação em que o interno é realocado a outro serviço, seja por perda de idoneidade ou capacidade formativa do serviço onde foi colocado. A idoneidade e a capacidade formativa são revistos com uma periodicidade, que normalmente são processos encadeados pela direção ou coordenação do internato, e na eventualidade de haver um serviço que, por exemplo, com uma idoneidade parcial e perder a idoneidade, há necessidade de não comprometer a formação do médico interno, e então eles precisam ser realocados a outro serviço. Pode também ser por requerimento do próprio interno, sendo devidamente justificado, e só é possível após a frequência do primeiro ano com sucesso da formação especializada, ou então por apresentação de candidatura a um novo procedimento concursal. A mudança da área de especialização implica sempre a candidatura a novo procedimento concursal, não existe a possibilidade de mudança direta. O médico pode decidir se quer concorrer à atualidade das vagas e, assim sendo, requer que haja uma desvinculação do contrato até dia 31 de maio do ano de abertura do concurso ao qual se pretende candidatar, mas se estivermos a falar de um interno de formação específica de primeiro ano, após desistência ou desvinculação, não pode apresentar candidatura ao primeiro procedimento concursal que abre após a sua desistência, ou seja, não podem concorrer no ano em que desistem. Se o interno quiser se candidatar às 5%, ao limite de 5% das vagas que existem disponíveis para tais efeitos, não é necessário desvinculação de serviço. É aplicável a médicos internos que se encontrem a frequentar a primeira metade do programa de formação, ou então para médicos especialistas. Pronto, e essa avaliação é realizada em conjunto com os outros médicos internos que se propuseram a concurso. Pronto, assim termino a minha apresentação. Julgo que o tempo para questões, se as houver, acho que vai decorrer depois. Deixo só aqui esta frase, que acho que é uma boa representação daquilo que é o internato médico, pelo menos para mim o foi. Há muito medo da incerteza, muito medo daquilo que é o desconhecido, mas o desconhecido só deixa de o ser quando nos propomos a aceitar aquilo que não conhecemos. Pronto, se ficaram com alguma questão, tanto eu como o Conselho Nacional de Médico Interno, estamos mais que disponíveis para vos ouvir e para vos esclarecer. Tenho aqui o nosso e-mail, por isso qualquer coisa qualquer dúvida que tenham e qualquer questão que gostassem de ver esclarecida, não hesitem em contactar-nos. Desejo-vos boa sorte para o processo de escolhas e acima de tudo, tentem terem atenção àquilo que vocês sabem que gostam e não àquilo que as outras pessoas vos dizem que gostam. Acho que é um bocadinho importante. Isso ajudou-me também na minha tomada de decisão. E desejo então a continuação de um bom dia e a continuação de um bom congresso. Dr. Nuno Fernandes, anestesiologista no Hospital Infante Dom Pedro em Aveiro, membro da Direção de Internato Médico do Centro Hospitalar Baixo Voga e membro efetivo da Comissão Regional do Internato Médico do Centro. É ainda médico da equipa VMER de Aveiro e da equipa de Helitransporte de Santa Combadão e doutorando em Ciências da Saúde pela Universidade de Coimbra. Damos-lhe agora as boas-vindas.
Então, muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar por agradecer o amável convite que a Comissão Organizadora do Congresso Nacional do Interno de Formação Geral me endereçou. Estender os cumprimentos também aos meus colegas de mesa e aos outros participantes neste congresso, desejando tudo bom para vocês. Eu trago-vos um tema que me é muito caro e muito querido, o tema da previsão ou da estimativa que nós possamos fazer do impacto que esta pandemia de Covid-19 nos parece estar e vir a ter nos programas de internato médico. Para isso propunha-vos que conversássemos um pouco, em primeiro lugar, em relação àquilo que foi a cronologia e está a ser a cronologia da pandemia dos internatos médicos. Tentarmos focar depois um pouco naquilo que é a realidade nacional e para isso vamos suportar nos resultados do inquérito nacional que foi feito no ano de 2020 aos internos e aos diretores e coordenadores do internato médico. Deixar-vos também algumas notas da visão que vários autores têm do impacto desta pandemia a nível internacional nos programas de internato noutros países e depois tentar fazer um bocadinho um exercício de adivinhação e tentarmos perceber que soluções é que podemos traçar eventualmente para o futuro e tentar responder a uma provocação que me fizeram da vossa parte de tentar falar um pouco acerca do impacto nas vagas. Vou ver se consigo fazer isto tudo. Trago-vos este gráfico que é de nós todos mais ou menos conhecido. É um gráfico que está presente no site da DGS, que nos apresenta a evolução de novos casos ao longo do tempo de infecções por SARS-CoV-2. E conseguimos perceber, e quando começámos a debruçar-nos já acerca disto, isto até parece difícil de vislumbrar, mas já foi quase há 2 anos atrás. Mas quando em março, abril de 2020 isto nos estava a cair no colo, nós não tínhamos a mínima noção que a seguir íamos ter esta evolução. E isto é, até certo ponto, pelo menos para mim, é assustador, porque em abril, maio de 2020 nós achávamos que estávamos muito mal, ainda não sabíamos que íamos ter novembro e depois janeiro, fevereiro de 2021, em que esta imagem conta tudo. Todos nós vamos passar muitos anos, não sei se alguma vez nos vamos esquecer disto, mas vamos passar muitos anos com imagens muito marcadas na nossa cabeça das consequências daquele pico de janeiro, fevereiro de 2021. O stress causado não só nas instituições, mas em todos nós foi brutal e não custa adivinhar que o impacto nos programas de formação dos internatos médicos também tenha sido importante. Quando olhamos para a distribuição dos novos casos a nível nacional, percebemos que o país foi todo atingido, não houve ninguém que tenha sido poupado. O conceito de pandemia também nos traz isso instintivamente, mas percebemos que houve uma distribuição particularmente marcada de casos na zona do Norte e na região da Grande Lisboa. E não custa assim perceber que as instituições destas regiões do país tenham sido particularmente sacrificadas e, como tal, a implementação dos programas de internato médico nestas localidades também tenha sido particularmente prejudicada. Ainda assim fica esta imagem do país inteiro afetado. Este gráfico também presente no site da DGS mostra a evolução dos internamentos hospitalares e a vermelha a evolução dos internamentos em unidades de cuidados intensivos. E isto serve, em particular, a evolução dos internamentos em cuidados intensivos para espelhar um bocadinho daquilo que foi a evolução dos doentes graves e muito graves que tivemos entre mãos. E, de facto, uma vez mais, eu acho que nenhum de nós que teve, pelo menos no meu caso, que trabalho numa área hospitalar e que tive que me transformar em intensivista durante 3 meses do início de 2021, nunca mais me vou esquecer daqueles números a arrasar os 1000 doentes internados em cuidados intensivos a nível nacional. Claro que não foi só os cuidados intensivos que aconteceram, todos nós sabemos que todas as especialidades foram particularmente envolvidas, mas ajuda a explicar um pouco do stress que as instituições sofreram. No caso do meu hospital, por exemplo, implicou encerrar o bloco operatório, portanto não é preciso ser-se um cientista brilhante para perceber que tudo o que são oportunidades formativas diárias dependentes de um bloco operatório terão sido prejudicadas na minha instituição. Já agora, nestes últimos meses, apesar de um acréscimo de doentes internados e de novos casos, temos
digo eu, muito provavelmente as vacinações a livrarem-nos de novamente um stress brutal sobre as instituições, e o número de casos de doentes admitidos em unidades de intensivos mostra um bocadinho isso. Sim, para memória nossa, eu trago-vos aqui aquilo que poderá ser um bocadinho da cronologia da pandemia nos internatos médicos, e esta é uma história que começa logo já em fevereiro de 2020. E em fevereiro de 2020 ainda alguns de nós achavam que isto se calhar íamos passar de fininho e não íamos ser atingidos, mas a verdade é que logo a 4 de fevereiro temos os 2 primeiros casos suspeitos identificados em Portugal. Tivemos que esperar, é um facto, quase um mês até termos os 2 primeiros casos confirmados, mas eles depois não pararam. Logo a 3 de março de 2020, temos, e isto é importante para os programas de internato, um despacho do Sr. Secretário de Estado da Saúde com a determinação de suspensão das fases da fase de realização das provas de avaliação final da primeira época do internato médico de 2020. E aí eu julgo que todos nós, responsáveis de órgãos de internato e médicos internos, percebemos, bem, isto não é coisa doce que vem aí. Quando se suspendem épocas de avaliação é porque algo de grave, de facto, estará a acontecer, e estava. Depois foram evoluindo as notícias ao longo dos dias. A 14 de março, a Sra. Ministra da Saúde, a Dra. Marta Temido, admite que Portugal entrou em fase de crescimento exponencial do número de pessoas com contaminação pelo SARS-CoV-2, e aí já sabíamos todos que estávamos numa situação problemática. Nesse mesmo dia, o CNIM emite o seu primeiro parecer relativamente aos estágios a decorrer, tentando trazer algumas linhas de orientação, e no dia seguinte o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, anunciou logo limites de circulação nas fronteiras. E aqui também, uma vez mais, não precisamos ser muito brilhantes para perceber que tudo o que é circulação de médicos internos, nomeadamente entre países, provavelmente iria estar comprometida. Portanto, já percebíamos que algo de importante e particularmente relevante vinha aí. No dia 16 de março temos a primeira morte ocorrida em Portugal num doente com infecção pelo SARS-CoV-2, e nesse mesmo dia o CNIM faz uma atualização da sua posição relativamente aos estágios a decorrer. 2 dias depois, a 18 de março, através de carta, o Sr. Presidente da República faz um pedido para que seja declarado o estado de emergência, e assim o foi, e nesse mesmo dia o CNIM emite um novo parecer relativamente ao estado de emergência. Esta posição do CNIM é depois atualizada a 31 de março, e a 30 de abril, isto parece-me significativo, porque foi tudo feito com uma rapidez muito grande, é iniciado um inquérito nacional do CNIM a todos os médicos internos e diretores e coordenadores de internato médico. A 7 de maio é emitida pelo CNIM uma circular que faz a normalização da formação médica pós-graduada no contexto desta pandemia, isto também no contexto da transição de estado de emergência novamente para estado de calamidade. Portanto, houve aqui uma sequência de pareceres e uma sequência de gestos que foram sendo feitos pelos vários responsáveis, que eu acho que é importante assinalar. Tentando falar um pouco acerca daquilo que nos aconteceu, o que é que nos caiu em mãos logo em 2020. Este inquérito promovido pelo CNIM, eu tenho um conflito de interesses que preciso de elucidar. Eu fui convidado a participar num grupo não que desenvolveu inicialmente o inquérito, mas depois fez a análise dos dados. Eu acho que foi um inquérito muito significativo. Ele tinha e teve, e esperamos que tenha numa segunda versão, como população-alvo, a totalidade dos médicos internos, quer os de formação geral, quer os de formação especializada, mas também tentámos abarcar com isto a opinião dos diretores e coordenadores de internato médico. Ele esteve disponível em tempo recorde, foram apenas alguns dias, de 30 de abril a 3 de maio. Ainda assim, o número de respostas obtidas foi, no meu entender, muito, mas mesmo muito significativo. Tivemos quase 7.000 respostas, e isto, para vocês terem uma noção, dá uma taxa de resposta a rondar os 70%, que é assinalável para um inquérito desta dimensão. A distribuição das respostas também bate certo com aquilo que é a nossa distribuição de médicos. Cerca de 75% das respostas foram dadas por internos de formação especializada, depois cerca de 22% por internos de formação geral, e depois o restante por parte de diretores e coordenadores de internato médico.
Nesta coorte, dos diretores e coordenadores de internato médico, é importante assinalar que cerca de 90% de todos os diretores e coordenadores de internato médico expressaram a sua opinião neste inquérito. Portanto, eu acho que é um inquérito para o qual vale a pena olharmos, ainda com algumas dificuldades e alguns problemas na sua construção, mas vale a pena olharmos para eles. E o que é que o inquérito nos trouxe? Trouxe-nos, no meu entender, pelo menos a tentativa de visão de todos nós. E nós perguntávamos aos internos de formação geral se eles achavam que haviam atingido os objetivos mínimos traçados para a sua formação logo em março e abril de 2020. E se em março a coisa ainda parecia estar mais ou menos controlada, o que percebemos é que em abril mais de 1/3 dos internos já consideravam não ter atingido os objetivos mínimos da sua formação. Portanto, impacto, aqui o temos. Tentámos, no entanto, perceber se a abordagem à pandemia nos trazia também algo de, eu não vou dizer de bom, mas pelo menos menos mau, e algo enriquecedor e construtivo. E tentámos perceber, por exemplo, se havia a percepção da parte dos internos de formação geral de a sua abordagem lhes ter permitido a aquisição de novas e importantes competências. E utilizando uma escala de Likert em que 1 era discordo totalmente e 10 concordo na totalidade, o que percebemos é que existe uma forte tendência no sentido de se achar que, apesar de tudo, a abordagem feita pelos internos no contexto da pandemia lhes terá permitido, na visão deles, pelo menos, a aquisição, de facto, de novas e importantes competências. Tentámos perceber também se esta presença dos internos na abordagem à pandemia se lhes tinha trazido algum ganho na melhoria da sua integração e vinculação, e uma vez mais temos essa mesma tendência. E em relação à visão que tiveram da sua utilidade para o Sistema Nacional de Saúde, isso também nos parece relativamente claro. Ou seja, apesar dos compromissos todos de formação, há um sentido claro expresso pelos internos de utilidade e de algum ganho. E eu acho que isto é importante também refletirmos. Fizemos as mesmas perguntas aos internos de formação especializada e tivemos respostas que também vale a pena olhar para elas. Logo em março, cerca de metade dos internos já nos diziam que não estavam a cumprir os objetivos mínimos, e depois em abril é este cenário, que é autoexplicativo. Quase 3/4 dos internos confessam não estar a atingir os seus objetivos mínimos de formação. E isto, para nós, estamos envolvidos em órgãos de decisão e de coordenação e de execução dos programas de internato, não pode passar em branco. Perguntávamos aos internos de formação especializada também a questão da aquisição de novas e importantes competências. Não é tão clara a visão dos internos de formação especializada desse ganho como tínhamos no universo dos médicos internos de formação geral. No entanto, em relação à sua utilidade para o Sistema Nacional de Saúde, uma vez mais é muito clara. E eu acho que esta distribuição de frequências mostra bem isso. Inquirimos, como é óbvio, também os diretores e coordenadores de internato médico, e quando perguntámos a estes responsáveis se eles achavam que os seus internos de formação geral da sua instituição estariam a realizar os blocos formativos do internato de formação geral de forma satisfatória, temos uma dispersão grande das respostas. Isto é significativo, porque traz à luz algumas assimetrias que nós fomos vivendo também no país. Não atingiu-nos a todos, mas não atingiu a todos da mesma maneira. E eu acho que isto é um dado que eu gostava de retomar um pouco mais à frente. Em relação à visão dos diretores e coordenadores de internato médico da utilidade dos internos de formação geral na abordagem à pandemia, eu acho que volta a ser muito clara que sim, e que teria sido muito difícil montarmos a resposta que montámos se não fossem vocês. Em relação à forma como estariam a decorrer os estágios dos internos de formação especializada, ficamos uma vez mais com esta noção de que uma percentagem significativa dos responsáveis de internato médico achavam que havia prejuízos claros que estavam a acontecer, ainda que não seja uma resposta tão marcante como outras. Em relação à utilidade que a atividade dos internos de formação especializada teve em cada instituição, eu acho que é massivo. Mais de metade dos diretores de internato médico concordavam na totalidade dessa participação ter sido imprescindível.
Demos também a oportunidade neste inquérito de os participantes expressarem a sua opinião em relação àquilo que entendessem relevante através de uma pergunta aberta de comentário e também aí houve uma proatividade que eu acho que é assinalável. Tipicamente nos inquéritos, quando fazemos esta última pergunta, aparece uma outra resposta dispersa e não aparece nada de qual possamos exprimir coisas muito significativas. Mas neste caso não foi isso que aconteceu, ou seja, houve uma tentativa de se expressarem também em relação àquilo que o inquérito não tinha perguntado anteriormente e foram dadas opiniões, por exemplo, em relação ao inquérito, que foram desde o achar que não servia para nada até agradecer de uma forma quase difícil de entender a oportunidade que lhes estava a ser dada de expressarem a sua opinião. Em relação ao impacto da abordagem à pandemia, uma vez mais tivemos comentários para todos os espectros, para todas as cores do arco-íris, se quiserem assim. Desde de internos que consideravam que não tinha acontecido nada e que era para continuar a vida exatamente como estava, até internos que nos diziam que o impacto era tão brutal que devíamos suspender os internatos e retomá-los alguns meses depois, exatamente no ponto em que os tínhamos deixado. E eu acho que esta diversidade de opiniões também interessa lembrar. E o mesmo acontece em relação ao impacto previsto para o futuro. Alguns dos participantes neste estudo consideravam que era inegável, que iríamos ter um impacto muito grande, outros dizem que talvez não, mas a gente vai se safar. Sugestões futuras também foram apontadas, de vários tipos, e foram tecidos também comentários em relação à proatividade que os participantes achavam que os órgãos de decisão deveriam ter em relação a este assunto. Para quem acha que só em Portugal é que isto bateu forte, as imensas publicações que desde o início de 2020 até aos dias de hoje foram surgindo relativamente ao impacto da pandemia nos programas de formação médica, pré-graduado, pós-graduado e formação médica contínua, eles abundam. E são artigos de todo tipo, com uma diversidade, uma vez mais, muito grande, com metodologias muito grandes e focando populações muito dispersas. O que é comum? É comum na quase totalidade dos artigos esta visão de que o impacto é significativo, não podemos fugir a isso, que temos que definir estratégias para o futuro a pensar em coisas que hoje já sabemos, mas a pensar em coisas que eventualmente ainda nem sequer estejamos a perceber. Esta é a imagem de marca global destes estudos todos. São apresentadas uma série de sugestões. É deixado também o alerta para que alguns dos ganhos que obtivemos e estamos a obter com as transformações que a pandemia nos está a obrigar a executar não sejam esquecidos. A adoção de plataformas digitais de formação é um dos aspectos muitas vezes focado. Se calhar está na hora de repensarmos muitas das metodologias que estamos a utilizar. O SARS-CoV-2 ensinou-nos que, sim, ainda que não seja a mesma coisa, é possível organizarmos e gerirmos processos formativos e eventos científicos, mesmo à distância. Ensinou-nos que é possível trabalharmos em conjunto com colegas que estão do outro lado do mundo na realização de uma reunião científica, mesmo que ela não seja de âmbito internacional. E isto são alertas que são deixados como sendo importantes de reter por parte destes autores. Então, e o futuro? Foi-me lançado o repto de me pronunciar em relação à previsão que eu faço da evolução das vagas para os próximos anos. Ora, eu não tenho uma resposta muito óbvia para vos dar, para ser muito franco. O que eu sei é que todos nós que estamos envolvidos, todos os intervenientes que estão envolvidos na organização dos programas de internatos estão extremamente empenhados em não haver pelo menos um decréscimo. O Sr. Bastonário acabou de nos dizer que aquilo que é projetado para este novo ano, que irá começar em breve, até é um acréscimo do número de vagas. Ou seja, a expectativa é que não aconteça, de facto, um impacto negativo na evolução do número de vagas. Isto não quer dizer que os processos formativos sejam necessariamente os mesmos e que os prejuízos de alguma qualidade possam não acontecer. Okay? Mas posso-vos garantir que há, de facto, um esforço muito grande da parte de todos e da tutela também para que não exista uma perda de capacidade formativa nem de idoneidades formativas. As soluções para o futuro, e isto é uma reflexão que eu fiz muito auxiliada pelos autores daqueles vários artigos que eu vos mostrava anteriormente,
deve, no entanto, começar por um princípio básico. Nós temos que colocar as pessoas no centro das soluções. E aqui as pessoas que interessam são, em primeiro lugar, os nossos doentes, que é por isso que nós existimos. Portanto, todas as soluções têm que ser pensadas no sentido de privilegiar a segurança e a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos nossos doentes e depois, logo a seguir, a qualidade da formação que estamos a dar aos nossos internos, que é uma pescadinha de rabo na boca. Se eu não tiver internos devidamente formados, também não vou ter qualidade de cuidados prestados aos doentes. Isto é importante, ou seja, por muito doloroso que seja para toda a máquina de organização assumir algumas mudanças, elas poderão ter que ser feitas. E se centrarmos a nossa atenção, de facto, nas pessoas, vamos chegar, julgo eu, às respostas que interessa chegar. É importante, desde já, anteciparmos o impacto importante e variável que a pandemia vai trazer, ou seja, não fomos nem vamos todos ser afetados da mesma maneira. Não vão ser todas as especialidades, não vão ser todas as instituições e, como tal, as soluções têm que ter a flexibilidade suficiente para abarcar esta variabilidade. Temos sempre que ter em mente que, independentemente das soluções encontradas, a segurança dos nossos doentes e dos médicos em formação tem que ser assegurada. Temos sempre que manter também o foco no bem-estar dos intervenientes. Esta é uma questão que pode parecer uma questão de menor importância, mas que eu considero que deve ser colocada num dos pontos fundamentais. Os cenários de exceção, como aquele que estamos a viver com esta pandemia, são excelentes para o aparecimento de fenómenos, por exemplo, de burnout. E nós já estamos a ver o aparecimento destes fenómenos entre especialistas e entre médicos internos. E temos que cuidar melhor uns dos outros. Esta é uma mensagem que não é válida só para o âmbito da formação, mas que eu acho que é importante trazer. Temos que abrir espaço para falarmos uns com os outros, perceber as dificuldades que cada um de nós está a passar em momentos tão críticos da nossa vida, porque isso também influencia a formação das pessoas que temos pela frente. Há um ensinamento que trazemos até fruto da história desta pandemia em Portugal, nomeadamente a transição da primeira vaga para as vagas que vieram a seguir. Nós, na primeira vaga, fizemos um travão a fundo, a quase tudo, parou quase tudo. Congressos pararam, mandámos internos de volta para os seus hospitais de origem, estágios foram cancelados, parámos tudo. E se calhar, em alguns momentos, podíamos não o ter feito. E esta é uma mensagem que é uma reflexão que eu faço a título individual, mas já que acho que todos devemos fazer. Não na totalidade. E nunca esquecem que, mesmo num contexto de pandemia, algumas oportunidades formativas continuam lá, até algumas que surgem de novo. E é muito importante que sejamos capazes de maximizar essas oportunidades formativas. O cenário não é bom, é um cenário difícil, mas se existem oportunidades, utilizá-las ao máximo e sermos proativos na identificação dessas oportunidades formativas. No entanto, se houver necessidade de mudar coisas, então termos também a força de vontade para as mudar. E eu acabei de vos elencar, por exemplo, a questão da utilização de plataformas digitais. Eu adoro estar presencialmente. Acho que nada substitui a oportunidade de interagirmos como interagimos quando estamos em presença física, mas se isso não for possível, não deve ser um argumento de pararmos tudo. E alguns conteúdos, se calhar, nós não precisamos de estar a recorrer a estratégias positivas e podemos utilizar metodologias mistas, em que uma parte dos conteúdos são transmitidos de forma à distância através de plataformas digitais e depois privilegiamos os tempos de presença física para metodologias mais interativas. Se calhar temos mesmo que aproveitar os ensinamentos que esta pandemia nos está a trazer em relação a este assunto. A adaptação das sessões académicas e científicas, acho que hoje em dia se calhar ninguém discute muito isto. Pelo menos a existência de uma câmara a filmar e a fazer streaming para o mundo inteiro, se calhar não vai desaparecer. E isso, se calhar, vai ser bom. Se calhar eu para poder assistir a palestras de um congresso europeu de anestesiologia, não preciso de me deslocar. Se não tiver possibilidade de o fazer, não preciso de me deslocar a Helsínquia. E isto, eu acho que vai ser transformador na formação médica, não só no contexto dos internatos médicos, mas na sua globalidade nos próximos anos. Temos que fazer esta coisa que aparece ali escrita e parece muito simples, mas que é uma dor de cabeça, que é encontrarmos estratégias adaptativas de aprendizagem. Ou seja, eu estou aqui a olhar para, não sei quantos é que estão aqui, mas umas dezenas, pelo menos, de internos, e eu posso-vos assegurar que vocês não têm todos o mesmo percurso formativo. Não atingem todos os objetivos no mesmo momento, não têm todos os mesmos ganhos e as mesmas dificuldades.
E esta pandemia vem-nos colocar uma vez mais o foco na necessidade de termos estratégias mais individualizadas. Dá muito trabalho, mas eu acho que o futuro tem que ser apontado neste sentido. Não custa também imaginar este ponto 8, temos que reconhecer a necessidade de aumentar a nossa capacidade de observar o que é que está a acontecer com cada um de vocês. Aqueles de vós que estão neste momento no internato de formação geral tiveram um 6º ano tenebroso. Eu acho que nenhum de nós tem dúvidas em relação a isto. E também não é preciso ser particularmente brilhante para perceber que isso traz consequências. Tem que trazer. E podem não se ver hoje e só se verem daqui a 2 anos. E nós vamos ter que ter uma metodologia de monitorização suficientemente apertada para conseguir encontrar isto. Depois, não deixar cair esta colaboração que começámos a estreitar entre nós. Na área, por exemplo, da anestesiologia, nós em 2020, 2021, começámos a fazer muito mais sessões de formação dos nossos internos de anestesiologia, em que estavam convidados todos os hospitais da região norte e mais hospitais da região centro. Lembro-me de algumas em que isso aconteceu e não acontecia antes. E passámos a perceber que é perfeitamente possível fazê-lo. Ok? Esta questão da avaliação e da monitorização, acho que este vai ser o grande desafio. Ou seja, o impacto da pandemia não me parece seja credível achar que ele se vai limitar aos próximos 6 meses. Não acredito nisso, para ser muito honesto. E como tal, eu acho que tenho que estar preocupado, enquanto diretor do internato médico do CHBB, em Aveiro, com os meus internos, não só hoje, mas daqui a 1 ano, e daqui a 2 anos, e daqui a 3 anos. Volto-vos a dizer, algumas das lacunas da aquisição de competências podem não se notar hoje e só se notar mais à frente. E, objetivamente, na maior parte dos casos, nenhum de nós teve culpa do que aconteceu. Isto implica, então, aceitarmos a necessidade de uma flexibilização maior e criarmos ferramentas de formação mais adaptadas a esta necessidade de flexibilidade e prepararmos para a compensação necessária no pós-pandemia. Isto a gente ainda não sabe muito bem o que é que é. Eu não consigo dizer-vos o que é que isto vai querer dizer na totalidade. O que é que eu acho que podemos fazer? É preparar-nos, por exemplo, para não perdermos oportunidades formativas. Eu, se tenho especialidades com capacidade de formação no CHBB, esforçar-me a sério para que essas capacidades e idoneidades não se percam, porque elas vão fazer falta no futuro, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E isto já é preparar-nos. Ou seja, eu não quero chegar ao ponto em que, de repente, tenho que pensar em cima do joelho as faltas que estou a identificar. Para terminar, eu não resisto a trazer-vos esta fotografia. Esta é uma fotografia que, para mim, tem uma importância pessoal muito grande. Ali, vestida de azul, está a enfermeira Pauleira, entre outras coisas, uma amiga, e com quem eu tive a sorte e tenho a sorte de trabalhar todos os dias, na VMER, na urgência, e, neste caso, na sala de emergência Covid que tivemos necessidade de montar no CHBB. E ao lado da Pauleira está o Miguel. O Miguel é nosso interno de anestesiologia e partilhou comigo, ombro a ombro, a abordagem de doentes críticos em ambiente de sala de emergência. E esta fotografia, para mim, é um bocadinho uma fotografia, eu não vos vou dizer de tributo, porque não me identifico muito com essa imagem. Mas é uma fotografia de agradecimento e de memória. Nós, se demos a resposta que demos no SNS, em todas as frentes, no contexto desta abordagem a esta pandemia, só o conseguimos fazer porque tínhamos lá internos. São muitas as circunstâncias no meu hospital em que as escalas só foram conseguidas, só se conseguiram elaborar porque tínhamos internos para o fazer. E os trace Covid e uma série de outras coisas que não vão fugir da nossa memória, só se conseguiu concretizar porque os tínhamos lá. Portanto, se dúvidas existiam, como o Sr. Bastonário disse anteriormente, esta pandemia clarificou. Os internos são, de facto, não são só importantes, são fundamentais no SNS. E fico agora disponível a seguir, porque acho que as perguntas ficam para o final, para os esclarecimentos que vocês queiram que eu dê e para as perguntas que me tenham para colocar. Obrigado.
Doutora Joana Sava Bordalo Issá, assistente hospitalar graduada de Oncologia Médica no IPO do Porto, onde é também coordenadora do Internato Médico no Serviço de Oncologia Médica e membro do Colégio de Oncologia Médica da Ordem dos Médicos. É ainda mestre em Medicina e oncologista molecular pela FMUP e docente externa do ICBAS. Tem experiência em voluntariado médico no Líbano, Índia e Guiné-Bissau e é dirigente do Sindicato dos Médicos do Norte. Damos-lhe agora as boas-vindas. Ora, bom dia a todos. Começo por cumprimentar esta jovem plateia, que é um prazer estar aqui, cumprimentar aqui os meus colegas da mesa ou deste guia de sobrevivência ao internato médico e um cumprimento especial à doutora Merlinde Madureira, que é presidente do Sindicato de Médicos do Norte, e à doutora Alice Cheri, também membro da nossa direção, e é exatamente na qualidade de membro da Federação Nacional dos Médicos que eu aqui estou para falar então sobre condições de trabalho no internato médico. Este é o meu sumário. Obviamente que há muito a dizer sobre as condições de trabalho dos médicos e, sobretudo, dos médicos internos. Tenho 15 minutos e vamos ver o que é que se consegue fazer e, acima de tudo, espero que esta apresentação vos seja útil hoje e no futuro. Ora, começando pela introdução. A formação médica pós-graduada e especializada exige uma abordagem que satisfaça os candidatos, as pessoas que vão a ela concorrer, mas, acima de tudo, as unidades de saúde que acolhem os profissionais, os médicos e todo o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, e nunca nos podemos esquecer disso. Somos médicos, somos trabalhadores, é certo, e nós estamos aqui exatamente para servir também o Serviço Nacional de Saúde e os doentes e os utentes que servimos. Ora, exatamente porque a formação médica, seja a componente geral, seja a parte específica depois das especialidades, são componentes muito específicos, há legislação própria, que aqui o colega André Guimarães já explicou. Nós temos um regime jurídico do internato médico e ficam a saber que este regime jurídico do internato médico, o legislador, quando a publica, tem obrigatoriamente que ouvir a Ordem dos Médicos e também os sindicatos médicos, portanto, é objeto de negociação com os sindicatos médicos, e há também depois o regulamento do internato médico, portanto, estes últimos foram todos publicados em 2018, que regula exatamente este regime jurídico do internato médico. Ora, os internos, como disse, são trabalhadores médicos, estão vinculados à ARS ou às áreas de estabelecimento onde estão criadas as vagas, e na fase do internato têm um contrato de trabalho em funções públicas a termo regulativo incerto, coisa que não acontece depois na maior parte, depois quando se tornam especialistas, sobretudo nas áreas hospitalares, em que celebram contratos individuais de trabalho e não contratos de trabalho em funções públicas, e isto há diferenças. Ora, o período normal do trabalho é de 40 horas, seja nos internos de formação geral, seja nos de formação específica, e a organização do trabalho é da responsabilidade da entidade titular do serviço ou do estabelecimento onde estão colocados. E têm o dever de cumprir o trabalho tal e qual como ele é organizado. Os horários de trabalho são também estabelecidos pelas entidades onde estão colocadas e de acordo, obviamente, com os programas de formação, seja na parte geral, seja depois na parte específica, e que vos vai preparar para serem futuros especialistas. Também gostava só aqui dizer que, portanto, vocês também, apesar de serem internos, também estão abrangidos pelas condições de trabalho da carreira especial médica. Ora, eu não podia deixar de trazer aqui as tabelas salariais, portanto, a maior parte de vocês, se forem da formação geral, portanto, estão aqui na última linha, não é? São do índice 73, têm um salário líquido de cerca de 1.500 euros, e depois, quando passam para a formação específica, ganham um pouco mais, sendo que nos 3 primeiros anos são os 1.800 e depois nos últimos 2 anos passam para os 1.900. Em relação ao pagamento de trabalho extraordinário, muitos de vocês vão ser chamados para fazer horas extraordinárias e não é ilegal que isso aconteça, e têm também a tabela onde são pagos exatamente na mesma proporção que os médicos especialistas, também nunca se esqueçam disso.
Ora bem, eu estes temas que trouxe, como disse no início, as condições de trabalho para os médicos internos abrangem uma série de temas, ok? O tempo é curto e, como tal, eu decidi pegar nestes tópicos que julgo que vos são mais sensíveis também nesta fase. O regime de férias, obviamente, vocês também têm direito às férias, têm é só ter que atenção em como médicos internos as férias são marcadas em harmonia com os programas de formação, não podem prejudicar a formação. Ou seja, imaginem, vocês estão a fazer um estágio de 3 meses, obviamente não vão colocar os 20 dias de férias a que têm direito nesse estágio de 3 meses, ou melhor, podem fazê-lo, mas depois vão ter que compensar esse tempo. Portanto, o médico interno tem direito a um período de 22 dias úteis de férias remuneradas, que se vence a 1 de janeiro, e no ano de admissão, portanto, basicamente o que acontece é que vocês têm direito a 2 dias de férias por cada mês trabalhado e podem começar a gozar férias depois dos primeiros 6 meses de contrato. Em relação às faltas, como qualquer trabalhador, vocês podem dar faltas, justificadas ou injustificadas, e estão sujeitos ao regime previsto na Lei Geral dos Trabalhadores em Função Pública e do Regulamento do Internato Médico, e que vos aconselho a ler. Queria também só aqui dizer que, portanto, toda esta legislação não é feita porque o legislador se lembrou, ou porque a Ordem dos Médicos se lembrou, ou porque os sindicatos médicos se lembrou. Todas estas coisas são publicadas, no fundo, de proteção, para proteção também, de vossa proteção como médicos, como trabalhadores. As licenças sem perda de retribuição para participar em atividades de formação, portanto, isto são as chamadas comissões gratuitas de serviço, portanto, o termo não é esse, são licenças sem perda de retribuição. Portanto, vocês podem pedi-las e devem aplicá-las até um máximo de 15 dias úteis por ano, mas têm que ter atenção, isto tem que ser relevante para o vosso programa de formação e tem sempre que ser com o acordo do vosso orientador de formação e do diretor de serviço onde se encontram. Têm que ter atenção aos prazos. Se calhar antigamente isto facilitava-se um bocadinho mais, mas isto tem que ter uma antecedência mínima de 15 dias, desculpem, e posso-vos dizer que os recursos humanos na maior parte dos hospitais não estão a facilitar muito isto e estão a fazer com que se cumpra a lei e bem. Se forem licenças com mais de 30 dias, isto, por exemplo, no caso de vocês irem estagiar, fazer estágios fora da instituição e no estrangeiro, claro que agora na pandemia a maior parte dos estágios no estrangeiro foram todos cancelados, mas esperamos que agora em 2022 as coisas estejam retomadas. Portanto, se forem estágios com mais de 30 dias, vocês têm que ter o parecer favorável do crime e tem que ser ouvida a ordem dos médicos, portanto, tentem fazer as coisas dentro do prazo a tempo e horas. Portanto, a legislação existe, convido-vos a ler, aliás, ninguém deveria começar o seu internato, seja a formação geral, seja a formação específica, sem saberem bem as condições de trabalho e o regime que se regem. Vou-vos falar aqui um bocadinho de serviço de urgência, que também é um tema que é muito sensível e muito particular para todos vós. Ficam a saber que o vosso trabalho em serviço de urgência, em regime normal, são de 12 horas semanais, que pode acontecer entre as 0 horas de segunda-feira e as 24 horas de domingo, e no máximo podem ser chamados para 12 horas extra por semana, a cumprir num único período, e que o limite máximo de trabalho neste regime em horas extra não deveria ultrapassar as 150 horas. Além disso, o trabalho em serviço de urgência não pode ser superior a 12 horas consecutivas. Muitas vezes vocês são chamados para fazer 24 horas. Se isso poderá acontecer de uma forma pontual, não deve acontecer de uma forma sistemática. E outra vez, não é o legislador que ficou maluco ou a ordem que diz assim, ou porque os sindicatos se lembraram. É por uma questão de proteção vossa, é proteção do ato médico em relação ao doente. Se vocês fizerem algum erro médico à 13ª hora, à 20ª hora de trabalho consecutiva, vai ser muito difícil de conseguirem ter cobertura e de terem proteção nesse sentido. Porque no fundo vocês é que aceitaram fazer esse regime. Eu volto a dizer, de forma pontual isso poderá acontecer, os serviços eventualmente poderão necessitar, agora por sistema é uma coisa que não deve acontecer. Outra questão que vocês colocam muito, portanto isto nos internos mais velhos, é se podem ser escalados para serviço de urgência sem um médico especialista em presença física. Podem, se estiverem no último ano de formação, desde que isto seja assegurado, portanto, seja por indicação dos diretores de serviço e desde que haja algum elemento da mesma especialidade, pelo menos à chamada, para poder contactar.
Ora, em relação aos intervalos de descanso entre jornadas, este é um intervalo de 12 horas. Imaginem, vocês saem de fazer uma noite às 8 da manhã, portanto vocês só podem começar a trabalhar passado 12 horas desse regime. Outra vez, isto é para a vossa proteção. Acontece, não tanto como vocês médicos internos, mas já começa a acontecer, às vezes as pessoas saem às 8 da manhã e, se for preciso, às 10 da manhã já estão a trabalhar no outro lado, fora do Serviço Nacional de Saúde, e isto é uma coisa que não pode acontecer, porque lá está, a lei é feita para a proteção do médico, para a proteção do doente. Os dias de descanso semanal, vocês têm direito a um obrigatório e a um complementar. Normalmente o obrigatório ocorre ao domingo e o complementar ao sábado, embora isto possa sofrer alterações dependendo de vocês poderem estar a fazer serviço de urgência noutros dias. E o chamado descanso compensatório. O termo folga é algo que não existe, nós usamos por rotina, mas é algo que não existe. Existe sim o descanso compensatório. Sempre que vocês trabalharem aos domingos e feriados, há direito a um descanso compensatório a gozar nos 8 dias seguintes, e isto deve ser feito, lá está. Têm direito sempre ao descanso. E após o trabalho noturno, portanto, se vocês trabalharem pelo menos 8 horas, entre as 22 horas de um dia até às 7 da manhã do dia seguinte, fica garantido um descanso compensatório obrigatório na manhã a seguir. Portanto, vocês são obrigados a sair porque devem mesmo descansar. E é com prejuízo de horário dessa semana. Se vocês fizerem as 12 horas da noite, no dia a seguir têm direito a 4 horas de descanso compensatório, portanto, com redução de 4 horas do horário nessa semana. Há muito a dizer, como eu disse, sobre as condições laborais do internato médico, e convido-vos a pegar, se quiserem, é gratuito, está ali no nosso stand ali fora, o guia para o médico interno que a FNAM compôs. Portanto, isto fala não só das condições de trabalho, do regime jurídico, da legislação, das tabelas salariais, mas todo o resto sobre a organização do internato médico, sobre as comissões de médicos internos, que é algo que vocês devem procurar participar e serem ativos na vossa instituição. Há muitas instituições que não as têm, mas vocês devem, é uma questão de participação e de zelarem pelos vossos direitos. Nós neste guia também falamos sobre as idoneidades formativas, o ingresso no internato médico, orientadores de formação. Pronto, e convido-vos a pegarem se quiserem, portanto, conseguem-no descarregar gratuitamente no nosso site, se forem ao site do Sindicato Médicos do Norte, mas também têm em versão papel, como disse ali, no nosso stand. E agora, em relação à Federação Nacional dos Médicos, eu não posso deixar, obviamente, estou aqui como representante da FNAM, e não podia falar de um bocadinho de história. Portanto, só para vocês saberem, a consagração constitucional da atividade sindical médica aconteceu depois do 25 de Abril. A maior parte de todos nós que estamos aqui nesta sala já nascemos depois em liberdade, mas fica aqui o registro histórico, e foram criados em 1979 o Sindicato dos Médicos da Zona Sul e da Zona Centro, e mais tarde, em 81, o Sindicato dos Médicos do Norte. A agregação dos 3 sindicatos fez com que se constituísse depois, mais tarde, a Federação Nacional dos Médicos, portanto, que abrange então estes três sindicatos. Ora, os princípios da FNAM, acima de tudo, é defender os interesses dos médicos e o Serviço Nacional de Saúde. Nós defendemos o pleno emprego médico, lutamos para que haja melhoria das condições de vida, de trabalho, de emprego e da situação social dos médicos, que é algo que não se fala muito, mas é algo que é extremamente importante. Senão, portanto, se nós não estivermos bem, se não as nossas condições de trabalho não forem boas, nós nunca vamos poder exercer uma boa profissão com os nossos doentes e os nossos utentes. E mantemos sempre com as outras estruturas, nomeadamente com a Ordem dos Médicos e as outras associações de médicos, também o outro sindicato, o Sindicato Independente dos Médicos, relações de cordialidade e cooperação, porque juntos também acreditamos que somos mais fortes. Ora, deixo-vos aqui umas notas em relação às vantagens da sindicalização, mas antes disso gostava de vos dizer, portanto, que os sindicatos existem, no fundo os sindicatos médicos, tal como os outros sindicatos, existem porquê? No fundo, os trabalhadores têm o direito de ter associações sindicais para defesa dos interesses dos seus profissionais. E ficam a saber, tal como eu disse no início, que os sindicatos médicos, eles participam na elaboração, na negociação, na revisão da legislação do trabalho, tudo no que respeita a contratos de trabalho, o direito coletivo do trabalho, sobre questões da segurança e saúde do trabalho, na formação profissional. E, portanto, temos sempre um papel ativo e fundamental para tudo o que é legislação do trabalho médico. E porquê é que os médicos se devem sindicalizar?
não só como especialistas para depois terem acesso ao acordo coletivo de trabalho, mas mesmo com médicos internos. Devem sindicalizar, julgo que é importante estarem presentes em associações, numa organização que defende o trabalho médico e que defende o Serviço Nacional de Saúde. Ficam protegidos, então, pelos acordos coletivos de trabalho e só os sindicalizados é que têm acesso a isso, porque são os sindicatos que também negociam esta parte. Têm direito a apoio jurídico gratuito, se assim entenderem, e depois lá vem a dor de cabeça, vocês pensam, mas o nosso salário é tão baixo, ainda vou estar aqui a descontar para o sindicato A ou para o sindicato B. Ficam a saber que tudo o que descontam é deduzível depois em sede IRS, portanto isto aqui é um ganho-ganho, win-win, portanto há só vantagens em fazê-lo. Se o quiserem fazer, podem ir, em termos da Federação Nacional dos Médicos, é só ir à página da FNAM, se forem do Norte podem ir à página do Sindicato de Médicos do Norte e também temos ali o nosso stand para esse efeito, se assim entenderem. Deixo-vos também aqui a lista de legislação, eu não sei se depois aqui os slides são partilhados, podem ser partilhados com todos, portanto são, como disse, a legislação que importa, a legislação que interessa. Também não se esqueçam, antes de escolherem a especialidade, convém lerem os programas de formação específica do Internato Médico, está disponível na página da Ordem dos Médicos. Convido-vos também a ler os acordos coletivos de trabalho, ou parte deles, e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para vocês também conhecerem bem os vossos direitos. Estou então a terminar. E as minhas mensagens finais é, pronto, não se esqueçam que o internato médico é, sem dúvida, a pedra basilar na carreira médica e só uma formação médica especializada e claramente regulada é que permite formar bons médicos e termos a melhor prestação possível de cuidados de saúde ao nosso país, seja em que setor for, seja no setor público, no Serviço Nacional de Saúde, seja no setor privado. Os médicos internos de formação geral e de formação específica são trabalhadores médicos, nunca se esqueçam isso, e têm os mesmos direitos laborais entre si e também com os restantes médicos especialistas, depois de integrarem a carreira médica. Por fim, novamente, a sindicalização garante a defesa do trabalho médico, do SNS, a proteção dos acordos coletivos de trabalho, o apoio jurídico e, uma vez mais, não se esqueçam que as cotas são dedíveis em IRS, portanto não têm absolutamente nada a perder. Cheguei ao fim, agradeço a vossa atenção e depois estarei disponível para as dúvidas todas que surgirem no final desta sessão e desejo muito boa sorte para o resto do Congresso e para o resto da vossa carreira, da vossa jornada como médicos internos. Muito obrigada. Doutora Raquel Vareda, interno de terceiro ano de Saúde Pública. Frequentou o curso de especialização de Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública em 2020 e a pós-graduação de Ação Humanitária no ISCTE em 2019-2020. Pertence à Comissão de Médicos Internos de Saúde Pública de Lisboa e Vale do Tejo desde 2019. É consultora científica do Instituto de Saúde baseada na evidência e médica da Associação Vegetariana Portuguesa. Damos-lhe agora as boas-vindas. Olá a todos, bom dia. Bom, eu estou aqui numa posição um bocadinho chata porque acabámos, obviamente, de ouvir falar de todo o regime jurídico que está vinculado ao Internato Médico de Saúde Pública. Eu venho-vos falar aqui de uma atividade médica, como vocês vão perceber muito rapidamente, está muito pouco legislada em Portugal, que é a prestação de serviços médicos, aquilo que vocês conhecem como ser tarefeiro. Infelizmente, como também já foi dito aqui hoje, ser tarefeiro tem sido uma opção, particularmente nos últimos anos, porque não têm existido vagas para todas as pessoas e, além disso, com os preços das casas e dos serviços básicos a subir em Portugal, também tem sido a opção de muitos colegas que não conseguem sobreviver com um salário de 1.300 euros líquidos por mês. Posto isto, vamos então começar. O que é que significa efetivamente ser médico tarefeiro? Pois bem, não é de todo
uma profissão formal, o que significa, isto significa que não é definida legalmente no Código de Trabalho, não é uma profissão da função pública e é considerada simplesmente uma prestação de serviços, neste caso serviços médicos. Isto significa que tem efetivamente menos regras e, portanto, em termos de salário também há menos regras para os valores que são praticados, mas isto significa efetivamente que vocês vão ter muito menos proteção como médicos a trabalhar como prestadores de serviços. Isto significa que não existe um valor máximo de horas que é definidas de trabalho, nem uma obrigatoriedade de descanso, como vocês viram ainda na apresentação anterior da doutora Joana, entre as jornadas de trabalho, ao contrário do que está, obviamente, estipulado no quadro legal da carreira médica. No entanto, se vocês trabalharem mais do que 12 a 24 horas seguidas, ou seja, vocês aceitarem turnos de 48 a 72 horas, como eu já vi alguns colegas aceitarem, e ocorrerem erros médicos nesse período, como infelizmente ocorrem por vezes, poderá ser muito difícil obterem apoio jurídico e justificarem porque é que aceitaram trabalhar esse número de horas num tribunal. Isto ser tarefeiro não significa também necessariamente, isto é um mito comum, que vocês não têm um contrato individual de trabalho, vocês podem efetivamente celebrar um contrato individual de trabalho com um hospital, podem ter um número X de horas que é acordado, no entanto isto continua a ser uma prestação de serviço e vocês vão ser pagos a recibos verdes. O que é necessário para ser tarefeiro? Bom, primeiro vocês precisam de um seguro de responsabilidade civil que é obrigatório e que em média vai-vos custar, dependendo da empresa com quem celebrarem este seguro de responsabilidade civil, mais ou menos 80 € por mês. Também é muito aconselhável que tenham um seguro de acidentes de trabalho, eu diria que para mim é obrigatório, mas eu sei que existem locais que não o pedem e este seguro de acidentes de trabalho também custa à volta de 100 € anuais. É necessário, obviamente, abrirem atividade nas finanças com um médico de clínica geral para poderem passar recibos verdes e, caso estejam a fazer ao mesmo tempo o internato de formação específica, é obrigatório pedir a acumulação de funções no vosso local de trabalho. Isto é um formulário que está disponível nos vossos recursos humanos e é necessária a autorização do vosso orientador de formação ou do diretor de serviço para obterem a autorização para depois entregarem este formulário nos vossos recursos humanos. E depois é necessário aguardarem da autorização da direção executiva. Infelizmente eu sei de casos de colegas que não pediram a acumulação de funções, porque, por exemplo, sabem que no local de trabalho de formação específica não é aceite essa acumulação de funções e a verdade é que os hospitais com quem depois vocês vão celebrar estes contratos ou não de prestação de serviços, eles não vos pedem um comprovativo de acumulação de funções, mas eu aconselho-vos veementemente a pedirem esta acumulação de funções, porque é ilegal não o fazerem. Pois também aconselho a todos, obviamente, terem pelo menos a formação em SAV, não é obrigatória, mas malta é mesmo muito aconselhável, e, obviamente, sindicalizarem-vos, para além de terem o apoio jurídico, caso aconteça alguma coisa, idealmente nas primeiras 12 a 24 horas, não depois disso, é mesmo muito importante estarem sindicalizados. Onde é que podem trabalhar como tarefeiros? Bom, basicamente em todo o lado, vocês são médicos e têm autonomia para exercer a vossa profissão assim que terminam a formação geral. Serviços de urgência, podem fazer os chamados balcões, área de observação clínica, também o ADR agora com o Covid, a área de doentes respiratórios. Depois temos os SUBs são os serviços de urgência básica, existem em alguns locais do país e fisicamente encontram-se na maior parte das vezes em cuidados de saúde primários, portanto nos centros de saúde, mas também existem alguns hospitais mais pequenos que têm esta entidade de SUB, que é uma entidade um bocadinho mal definida em termos legais, mas que é uma entidade, uma urgência não cirúrgica, em que às vezes vocês precisam de suturar e que tem geralmente troponinas, ECG, raio-x, pelo menos durante o dia e pouco mais. Estes SUBs têm de ter obrigatoriamente 2 médicos e 2 enfermeiros em permanência. Depois também podem fazer domicílios, neste momento as empresas de domicílios proliferam pelo país fora. Nos domicílios, geralmente vocês têm um carro da empresa e é um motorista que vos leva a todos os lados, mas já ouvi dizer que existem empresas em que são vocês até que têm que conduzir. E algumas delas vocês têm que levar o vosso próprio material, desde o estetoscópio ao otoscópio, ao medidor de tensão e às vezes até um oxímetro. Depois também podem, obviamente, fazer consultas de clínica geral, hospitais privados essencialmente, teleconsultas, podem abrir a vossa própria empresa, enfim, há de tudo.
Notas muito, muito, muito importantes. Vocês não podem fazer tarefa no vosso local de colocação de internado. Ou seja, se vocês forem colocados num centro de saúde, vocês não podem fazer tarefa no vosso ACES, no agrupamento de centros de saúde em que vocês estão colocados. E também, se imaginem que são colocados no Santa Maria, faz parte do grupo do Centro Hospitalar Lisboa Norte, vocês não podem fazer tarefa no Santa Maria e também não podem fazer noutros hospitais do grupo do Centro Hospitalar Lisboa Norte, porque isto é uma competição direta entre ambas as atividades profissionais que estão a exercer. Também não podem fazer, acho que isto é óbvio, tarefa no vosso horário legal de trabalho, previsto no vosso contrato de função pública, se tiverem efetivamente um contrato de função pública. Sei de alguns lugares que autorizam os recursos humanos a fazerem tarefa nas vossas horas, nas vossas folgas e nas vossas férias. Legalmente isto também é um bocadinho confuso, mas aconselho-vos, se pretendem fazer isso, a confirmar sempre e a terem um comprovativo por escrito dos vossos recursos humanos que eles aceitaram que vocês fizessem tarefa nesses horários. Como é que podem iniciar a fazer tarefa? Bom, se googlarem, conseguem encontrar empresas que contratam médicos tarefeiros e elas estão sempre à procura, portanto, isso é uma forma de o fazerem. Outra forma é simplesmente deslocarem-se aos locais onde vocês gostavam de fazer tarefa e falarem com os colegas que lá estão a fazer esse tipo de atividades e perguntarem qual é que é a empresa ou como é que se celebraram diretamente o contrato com esse local. Não fiquem surpreendidos se os colegas não forem muito simpáticos na vossa abordagem, porque, como devem imaginar, os turnos para fazer tarefa são turnos finitos e quanto mais colegas fizerem, menos turnos existem para os outros colegas fazerem. Isto é um mercado livre e, portanto, existem muitos colegas que realmente optam por esta atividade profissional ou por suplementar a outra atividade profissional das funções públicas e, portanto, precisam desse dinheiro para pagar as contas. Quais é que são os valores praticados? Depende um bocadinho se estamos a falar da zona do Porto, Algarve ou Lisboa, depende da saturação dos serviços. Mas o que vos posso dizer é que o mínimo que já me foi oferecido em domicílios e serviços de urgência básica foi 19 € por hora, isto são valores brutos. O máximo que já me foi oferecido no hospital privado foi 31,5. Os valores que geralmente pagam, pelo menos nos hospitais da zona de Lisboa, é os 22 €, que está legislado, e o valor praticado às vezes em épocas festivas, nomeadamente no dia de Natal, quando mais ninguém aceita turnos, ronda aos 30 a 40 € por hora. Quanto é que vocês ganham na prática? Portanto, é só fazerem as contas. Imaginem que estão a trabalhar na urgência do Hospital Garcia da Horta, são 22 € a hora, um turno de 12 horas, são 264 € brutos. Disto têm que retirar 25% para o IRS, em princípio, e, portanto, recebem à volta de 200 € líquidos. Todas as atividades médicas são isentas de IVA, independentemente de ser público ou privado. No entanto, existem aqui algumas coisas. Se vocês estiverem a fazer a formação específica, vocês já descontam para a Segurança Social. No entanto, se fizerem tanta prestação de serviço externa que ganha mais, por exemplo, de 7.000 € em 3 meses, o que seria um bocadinho estranho, mas que conheço colegas que fizeram, nesse caso, então, têm que aumentar a vossa contribuição para a Segurança Social. Além disso, se fizerem tanto dinheiro no ano que subam de escalão de IRS dos 25%, obviamente no final do ano, no início do ano seguinte, quando estiverem a fazer o vosso IRS, vão ter que compensar esse valor extra. Dúvidas de ser um bom médico tarefeiro são perfeitamente legítimas porque, obviamente, a não ser que vocês também estejam a par a fazer a formação específica e que estejam a estudar continuamente para uma especialidade, portanto, médica especializada, vocês não estão a ter acompanhamento, não estão a ter orientação num serviço a fazer tarefa e não estão a aprender diariamente, ninguém vos está a ensinar. Vocês estão lá sozinhos sobre a vossa própria conta e risco. Como médicos, nós fizemos um juramento e temos, obviamente, a responsabilidade de prestar os melhores cuidados possíveis aos nossos utentes e, portanto, aconselho a todos que, se efetivamente decidirem fazer prestação de serviço, que é uma opção válida, então que procurem uma constante formação. Existem muitos hospitais e algumas entidades que dão formações de urgência e, portanto, façam-no regularmente. Podem também pedir ajuda a colegas da MGF ou medicina interna
para se atualizarem e, portanto, estudem. Foi para isso que vocês foram formados, para ser médicos nos últimos 7 anos. Portanto, vocês são capazes, mas é importante continuarem a estudar. Que apps é que eu costumo utilizar? O PEM é sagrado, não dá mesmo muito jeito de ter no telemóvel a prescrição eletrónica médica, porque nem sempre os serviços funcionam, os computadores lá muito bem. A EasyPad, caso precisem de ver crianças, às vezes também acontece, particularmente nos serviços de urgência básica, são utentes de todas as idades, e os protocolos de atuação na urgência, tanto para tarefa como para formação especializada, é uma app muito interessante. Obrigada. Bom, passamos então à ação à parte das perguntas. Primeiro, agradecer a todos os membros do painel e depois, por uma questão de tempo, já estamos um bocadinho atrasados, vai ser só possível fazer uma pergunta. Nós temos aqui algumas, eu escolhi aquela que me pareceu assim mais adequada. E então, é uma pergunta dirigida especificamente ao Dr. Nuno Fernandes, mas eu abro a todo o painel, claro. Na certeza de que a idoneidade e as capacidades formativas nacionais dependem da existência de um número adequado de médicos especialistas que cada vez mais saem do SNS, como considera ser possível continuar a manter e até a aumentar o número de vagas anuais para a formação especializada? Estão-me a ouvir, não estão? Boa pergunta e muito difícil resposta. Porquê? Porque não dá para esconder a saída massiva que estamos a sentir, mais nos locais do que noutros, mais numas especialidades do que outras, dos serviços dos nossos hospitais públicos e não só, do resto das instituições do SNS. E claro que isso tem um potencial impacto na perda de idoneidades formativas e também de capacidades formativas, porque há rácios a manter e as verificações que a Ordem dos Médicos faz também têm, de uma forma muito marcada, essa questão em consideração. Portanto, dito de outra maneira, sim, é possível que com a saída de médicos do SNS venhamos a ter problemas grandes, com perda de idoneidade e necessidade de mudança de local de formação dos nossos médicos e perda de capacidade formativa. Não tenho a capacidade para dizer se isso é muito significativo ou não, e não tenho também capacidade de dizer se isso irá acontecer de uma forma uniforme ou não. Volto-vos a dizer, e esta pandemia a mim ensinou-me imenso. Fórmulas únicas para resolver todos os problemas de internato, eu não acredito nelas. Cada vez mais eu percebo, e eu já sabia disso antes e agora todos sabemos disso na prática. Vamos ter que navegar com informação o melhor possível, mas recolhida em tempo real. Isto para vos dizer que, principalmente hospitais que tenham serviços com dimensão mais reduzida, se perderem 1 ou 2 especialistas, não me custa a imaginar que fica em situação difícil de manutenção da sua idoneidade e capacidade formativa. Estamos todos a trabalhar para que isso não aconteça. Eu tenho-vos a dizer que aquilo que eu vou percepcionando e integro alguns órgãos que reúnem diretores de internato médico e tenho a oportunidade de estar em momentos como este, estamos todos muito preocupados com isso. Estamos todos a tentar trabalhar ao máximo para que não se perca essa idoneidade e capacidade formativa, mas é um risco que temos pela frente. E isso leva-me a uma das minhas sugestões de soluções para o futuro. Nós temos que nos preocupar connosco. Eu conheço vários colegas meus que nos últimos anos saíram da minha instituição que nos fazem muita falta.
E talvez seja tempo de nós começarmos no dia a dia, queremos saber como é que o colega que está ao meu lado está, se está contente, se não está, que problemas é que ele tem, o que é que eu posso fazer para o ajudar, porque muito da preservação desses colegas no SNS está dependente da capacidade de cuidarmos melhor uns dos outros. E isso começa com a forma como olhamos para os médicos internos. Tem que começar logo aí. Eu tenho que fazer sentir aos médicos internos que tenho na minha instituição que eles não são só uma peça para meter na escala, que me preocupo com eles e que eles fazem falta como colegas, não é só como elemento e como colaborador da minha instituição. Eu acho que começa muito por aí. E depois há questões estruturais que nos ultrapassam e que essas nós não somos capazes de mexer. Mas nessas que somos capazes de mexer, na criação de um ambiente de trabalho favorável à minha volta, então eu devo investir a sério nisso. Há especialidades que são particularmente vulneráveis a isto, porque tenho, e desculpem-me estar a meter aqui uma outra questão, que é a questão do trabalho na privada, que eu não faço essa análise direta. Os colegas não saem todos do SNS porque querem ganhar dinheiro. Recuso-me a fazer essa análise direta. Mas ainda assim assumo que muitos o poderão fazer, e o setor privado muitas das vezes é uma boa solução para isso. Eu tenho a noção que há especialidades em que a potência para isso acontecer é maior. Temos que estar ainda mais atentos nessas. E julgo que é um bocadinho por aí. Ok, obrigado, Dr. Nuno. Não sei se mais algum elemento do painel quer comentar. Então, assim sendo, esta sessão...